Fala galera, salve, salve galera! Chegando aqui no canal Raiz da Simplício com mais um vídeo para vocês, com várias atualizações aí sobre o Flamengo, mas antes da gente começar, quero pedir para vocês se inscreverem aqui no canal, que é muito importante pra gente, e para vocês deixarem aquele like aqui nesse vídeo também, ó, sobe o like aí, sobe o like pra gente, por favor. Vamos lá que a gente vai falar de Arrascaeta, Pedro, Gustavo Henrique, da preparação do Flamengo agora para a estreia na Copa Libertadores, que acontece na próxima terça-feira contra o Vélez, na Argentina. Primeiro, depois da derrota para o Vasco, né, nessa última quinta-feira, uma derrota complicada aí para a cabeça do torcedor rubro-negro, a gente vai falar um pouquinho sobre isso também, vou deixar aqui algumas impressões minhas sobre essa derrota, mas vou trazer uma boa notícia para vocês, né? O atacante Pedro está recuperado, ele treinou hoje pela manhã junto com o restante do elenco, treinou super bem, tranquilo e deve ser relacionado para o duelo contra a Portuguesa nesse sábado. Em seguida também ficar à disposição do Rogério Ceni para a estreia na Copa Libertadores, ou seja, o Pedro está recuperado da lesão na coxa, treinou hoje já de forma completa com o restante do elenco, ele que estava na transição, e neste sábado ele pode ser relacionado, jogar contra a Portuguesa e ficar à disposição do Rogério Ceni para o jogo contra o Vélez na próxima terça-feira. Boa notícia, porque o Pedro é um jogador importante, é uma opção importante para o Rogério Ceni no ataque do Flamengo, né? E além do Pedro, galera, o Arrascaeta também se reapresentou normalmente hoje, mas o Arrascaeta não foi a campo treinar. Ele ficou na fisioterapia tratando o probleminha dele no tornozelo. Então ele não foi a campo, ficou aí na fisioterapia tratando o probleminha dele no tornozelo, a entorse, segundo o Flamengo, de forma oficial. Ele teve essa entorse no tornozelo e por isso até ficou de fora do jogo ontem. A gente já explicou sobre toda essa situação, depois vocês procurem aqui no canal que tem vídeo falando sobre isso, mas o Arrascaeta foi para fisioterapia. Então, galera, Pedro ok, Arrascaeta na fisioterapia. Gente, vamos falar de outro assunto agora, que é a zaga do Flamengo, né? O torcedor, depois do jogo contra o Vasco, ficou muito preocupado com o sistema defensivo. Sofreu 3 gols do Vasco, 3 nos últimos 2 jogos contra Palmeiras e Vasco, né? Os dois adversários mais fortes do Flamengo na temporada. O Flamengo sofreu 5 gols, 2 gols do Palmeiras e 3 gols do Vasco. Poderia ter sofrido mais, porque o Palmeiras teve oportunidades, o Vasco também teve oportunidades, né? Então o sistema defensivo tem que ficar de alerta e o Rogério Ceni já estuda uma mudança para o jogo contra o Vélez. Ele estuda a possibilidade de colocar o Willian Arão e Gustavo Henrique na zaga, uma zaga que ele considera mais entrosada. Lembrando que Gustavo Henrique e Willian Arão jogaram vários jogos na reta final do Campeonato Brasileiro, jogaram vários jogos juntos na reta final do Campeonato Brasileiro. Então ele considera que é uma zaga mais entrosada. Por quê? Porque contra o Vasco ele sentiu que o Bruno Viana ainda não está 100% entrosado com o sistema defensivo do Flamengo. O Bruno Viana falhou no primeiro gol, mas segundo o Rogério Ceni ali, era uma jogada que foi treinada, né? Era uma marcação individual, e o Bruno Viana acabou não subindo ali naquele lance. E também em outros momentos do jogo, né? No segundo gol do Vasco, no gol do Cano, que foi um golaço, eu particularmente acredito que foi uma falha geral do sistema defensivo, né? Falhou o Felipe Luiz, falhou o João Gomes e falhou também o Bruno Viana, na minha concepção, tá? Mas essa foi uma das análises do Rogério Ceni, essa falta de entrosamento que ele percebeu aí do Bruno Viana. Tem mais 3 treinos até o jogo contra o Vélez, né? O Flamengo deve treinar nesse sábado, mesmo com o jogo contra a Portuguesa, treinando no domingo, e na segunda-feira, já na terça, encara o time argentino. Então o Rogério Ceni estuda essa possibilidade de voltar com Gustavo Henrique na zaga ao lado do Arão, lembrando que Rodrigo Caio está suspenso, por isso Rodrigo Caio não jogará contra o Vélez. Então a possibilidade
do Rogério Ceni fazer esse ajuste. Ainda tem mais 3 treinos, ele vai tentar ver o que ele vai fazer, mas já começa a pensar nessa possibilidade do retorno do Gustavo Henrique. O que vocês acham? Vocês acham que o Gustavo Henrique deveria voltar, que o Rogério Ceni deveria manter o Bruno Viana? Lembrando que semana que vem já começa a Libertadores. Galera, muita gente falando, mas o Arão na zaga. Eu já falei sobre esse assunto aqui também no canal, volto a falar com vocês. Eu acredito que o Arão já poderia voltar ao meio-campo, enfim, o Rogério Ceni poderia dar um jeito de começar essa temporada com 2 zagueiros de origem, mas ele gosta do Arão na zaga, ele entende que é bom o Arão na zaga, enfim, vamos ver o que ele vai fazer para esse jogo contra o Vélez, porque como nós identificamos, ele também identificou uma fragilidade no sistema defensivo, no contra-ataque, o Flamengo fica muito vulnerável, dando muito espaço aos adversários, né? Mas ele gosta do Arão na zaga, ele entende que deu certo o Arão na zaga. Por isso, vamos ver o que o Rogério Ceni está preparando para esse jogo contra o Vélez. Vitória do Vasco ontem, os vascaínos ficaram muito felizes, né? Falaram bastante sobre a questão do jogo adiado, reclamaram. O técnico Marcelo Cabo, inclusive, disse que o Vasco ganhou por conta do treino extra que eles tiveram, já que o jogo seria na quarta-feira e foi mudado para quinta-feira. Segundo o Marcelo Cabo, esse último treino que surgiu, né, no último momento foi providencial. Ele treinou muito bola parada nesse último treino e por isso o Vasco conseguiu fazer, né, um bom jogo contra o Flamengo. Realmente foi uma partida para colocar aí um sinal de alerta no Flamengo, né? Não sei o que vocês acham, mas acho que o Flamengo ainda não convenceu. Fez um jogo bom contra o Palmeiras, foi um jogo bom, mas também mostrou as fragilidades do time, se mostrou vulnerável também. Foi um jogo muito parelho, ganhou nos pênaltis, né? Porque no jogo realmente foi 2-2, não ganhou. Teve a reta final do Campeonato Brasileiro, onde o time vacilou em vários jogos também. Teve o jogo contra o Red Bull Bragantino, o jogo contra o São Paulo, que o Flamengo perdeu, né? Foi campeão porque o Internacional também não foi competente, não conseguiu fazer um gol lá no Corinthians, não conseguiu ganhar do Corinthians. Então tem que ligar o sinal de alerta, porque os dois últimos títulos conquistados pelo Flamengo, não foi o Flamengo jogando no jogo decisivo um futebol bom, um futebol vistoso, um futebol seguro. O que eu sinto do torcedor é que o torcedor ainda não tem confiança nesse time, ainda não consegue sentir confiança. Sabe que o time tem potencial, mas na hora H, na hora que é para o time se mostrar mais equilibrado, o time não consegue mostrar esse equilíbrio. Copa Libertadores vai começar. Como a gente já falou algumas vezes, serão jogos de Libertadores toda semana até acabar a fase de grupos. Ou seja, o Flamengo precisa se equilibrar, mostrar equilíbrio e ter mais essa confiança, porque potencial tem, né? Potencial tem. Vamos falar agora sobre Arrascaeta. Eu que já falei que o Arrascaeta se reapresentou normalmente hoje, ficou na fisioterapia, tratando, né, o tornozelo. O Rogério Ceni ontem disse que o Arrascaeta fez muita falta. Todo mundo sabe que o Arrascaeta faz falta, o Arrascaeta é um craque, né? Para mim, tecnicamente, o melhor jogador do futebol brasileiro. Tecnicamente, para mim, é o melhor jogador do futebol brasileiro e é decisivo. Aparece sempre em momentos chaves e em momentos decisivos o Arrascaeta. Então, se reapresentou hoje, fisioterapia. Em paralelo a isso, as discussões, né, a negociação para tratar as questões envolvendo o Arrascaeta seguem. E o Flamengo tenta passar panos quentes na situação, tenta ter o Arrascaeta à disposição para o jogo contra o Vélez, que é um jogo importantíssimo para o Flamengo. O Flamengo então tenta resolver essa situação. A questão é, hoje o Flamengo diz que não tem o dinheiro necessário para fazer o aporte financeiro que o staff do Arrascaeta quer. O Flamengo sabe que precisa valorizar o Arrascaeta, já valorizou vários outros jogadores, como o Gabigol, como o Bruno Henrique, como o Everton Ribeiro, como o Ilharão, enfim, como vários outros jogadores, sabe que precisa e quer fazer isso com o Arrascaeta, mas no momento o Flamengo está com tudo travado. Por quê? Porque o Flamengo quer negociar jogadores
antes, né, para manter o fluxo de caixa. Para manter o fluxo de caixa, o Flamengo precisa negociar esses jogadores. Ponto é que o staff do Arrascaeta já está esperando isso há um tempo. E agora eles querem resolver e pronto, querem garantias de que isso seja resolvido. Tem a questão dos 4.000 minutos, que eu vou explicar para vocês, a questão dos 4.000 minutos, né? Tem essa cláusula no contrato que o Arrascaeta teria que cumprir esses 4.000 minutos. Faltou 160 minutos. Faltou apenas 160 minutos. Mas o que eles alegam é o seguinte, que o Arrascaeta estava disponível, né? Que não foi lesão nem convocação, que ele estava disponível, mas que o treinador tirava ele. Para quem não lembra, no Campeonato Brasileiro do ano passado, em vários jogos, por exemplo, o Rogério Ceni tirou o Arrascaeta de campo, né? Muita gente não entendia por que o Rogério Ceni sempre tira o Arrascaeta. Vocês vão lembrar disso. Era aquela pergunta, por que o Rogério Ceni não deixa o Arrascaeta até o final e etc. Então é isso que também alega o staff do Arrascaeta, que o jogador estava à disposição, que ele não estava lesionado, que ele estava bem fisicamente, que ele não estava na seleção, né? Lembrando também que no início lá do que ele chegou, o Abel Braga não colocava ele para jogar. Lembra de quem lembra disso? O Abel Braga, né, colocava o Arrascaeta, inclusive a torcida pegou muito no pé do Abel Braga por conta disso. Então a discussão segue, a negociação segue, cada um querendo o melhor para o seu lado, cada um buscando, né, o seu lado. Paralelo a isso, tem o Gerson também, o Flamengo já disse que quer fazer essa valorização com o Gerson está num tom mais ameno, o staff do Gerson está num tom mais ameno, mas a verdade é que a demora também está tirando um pouco da paciência, né? A demora também é vista como um incômodo. Mas não tem jeito, o Flamengo diz que agora não tem condições. Vamos acompanhar aí os próximos capítulos e a gente vai trazer tudo aqui para vocês. Valeu, galera! Peço para vocês se inscreverem aqui no canal, que é muito, 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 muito importante, ó. Por favor, se inscrevam aqui. Ativem o sininho também, ativem aqui para que vocês sejam notificados sempre que a gente tiver novidade por aqui. Valeu? Beijo, beijo, beijo!